Passei um café preto ao teu lado, fumei desajustado um cigarro. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvinte amigo. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga aqui da rádio. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Rádio Falando Bosta. A gente já tá aí no segundo semestre de 2020, no finalzinho de julho, e a sua mente deve estar exatamente como a minha, só um pudim de ansiedade com todas as loucuras que já aconteceram e com todas as incertezas do futuro. Mas o que a gente tem que fazer aqui, caro ouvinte, é se concentrar no presente. E no presente momento, você tá aqui comigo, só querendo se divertir. Então pode deixar suas angústias de lado, que a gente vai começar agora mais um episódio do Falando Bosta. Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui com o seu programa favorito da rádio Falando Bosta, começando aqui o episódio 17, e quem tá aqui comigo, como sempre, é o Rafael Parreira. Eu tô aqui mesmo, não é mentira. E o Gabriel Hessel. E aí, tranquilo? Mais uma vez aí, demoramos, mas voltamos. E aí, galera, como é que tá a semana aí? Conta como é que tá esses dias aí que a gente ficou longe dos nossos ouvintes aqui, longe dos microfones. Foi triste. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta foi, como é que tá a semana de vocês aí desde que a gente gravou o último episódio aí, que já faz um longo tempo, hein? Verdade. Então, foi mais de uma semana, né? Mais de duas, eu acho. Cara, o podcast, esse podcast que a gente tinha pretensões de fazer semanal, aí a gente falou, não, vamos fazer quinzenal mesmo. E agora a gente faz só quando dá. Quando vem. Que às vezes a gente grava mais de um em uma semana e outras vezes, como essa, demora quase um mês. Assim. Não, mas vai melhorar. É que a parte mais difícil é pensar no programa, né? Então, assim, a gente não gravou, mas eu tava pensando no Falando Bosta o tempo todo. Não sai da então cabeça. É como se eu nunca tivesse saído daqui. Tava falando bosta o tempo todo. Só treinando pra quando Sempre. chegar o momento que ia estar gravando. Mas isso é uma questão que você, ouvinte, decide. Se vocês começassem a ouvir mais e a piramidar o nosso podcast, a gente ia falar, nossa, a galera tá gostando tanto que vamos fazer uma vez por semana, foda-se. Ou mais de uma vez por semana. Ou mais de uma vez por semana. Mas ninguém fala Uma nada. vez por dia. Aí a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente fica, não sei quando gravo, quando não gravo. Se tem algum milionário que nos acompanha e falar assim, caramba, eu queria ouvir eles mais de uma vez por semana e tiver a fim de bancar a gente larga tudo o que a gente faz para se dedicar só ao podcast. Eu vou largar a minha temporada a das séries que eu tô assistindo no momento só para me dedicar ao podcast. Realmente. Sem pensar duas vezes. Opa, a gente só faria. No episódio passado a gente contou aí com a participação da galera. Fizemos aí um episódio todo dedicado a responder os temas que vocês enviaram. Precisa verificar aí como é que foi os gráficos desse episódio aí pra ver se valeu a pena essa interação. E... Mentira, esse foi um episódio muito legal de fazer. Foi massa de responder esses temas loucos que vocês mandaram. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Os Falando Bosters são tão malucos. A gente só precisa divulgar direito os episódios, né? Como que a gente faz? Você também que é não sei. O sabichão. Quem Fica falando aí. Quem entende de como divulgar as coisas, entra em contato com a gente e nos ensine. Quem sabe fazer um podcast ficar hype, entra em contato aí que a gente... Que aí você pode ajudar o nosso podcast a crescer. Eu vendo aqui, eu não vou falar os números para as pessoas não se assustarem. Porém, algo que o nosso episódio 14, que foi 2 antes que esse, né? Esse vai ser o 17. Fala o tema. Que é o que a gente ganhou na Mega Sena, ele tá... A galera foi o mais escutado dos últimos que a gente fez, assim, dessa nova temporada. Esse episódio tava parado lá, a gente querendo dropar ele fora.
Verdade. Esse episódio é pro lixo. Esse episódio é pro lixo. A gente gravou ele uma vez, quer dizer, a gente achou que tava gravando uma vez, percebeu que não, gravou na segunda vez com uma má vontade enorme. Terminou e a gente falou, nossa, lixo demais. Aí... Sabe por que ficou bom? Porque a gente gravou uma vez, a gente fez ele inteiro uma vez, ficou craque, aí fez outra vez valendo. É então, o ensaio, né? O ensaio é importante. O frescor. O frescor da primeira vez é tudo mentira isso. Você tem que estar ensaiado. A gente já sabia as piadas que deram certo, as que não deram a gente nem falou. A gente já sabia o roteiro, então foi só sucesso. A gente se sabia pelo nosso... parâmetro é a gente mesmo. A gente, não funcionou essa piada. Aquele dia a gente tava rindo demais. Esse dia foi legal. O fato da gente estar rindo demais, o que nos fez rir demais aquele dia, provavelmente foi o que nos fez esquecer de apertar o REC no gravador. Realmente. Mas então hoje a gente volta aqui com o Ideias de Gaveta, que é, pra quem não se lembra, aquele episódio no qual a gente, cada um de nós três, cria uma história baseada numa ideia maluca que a gente teve. Então, preciso fazer uma vinheta pro Ideias de Gaveta. Então toda vez que você ouvir essa vinheta, Ideias de Gaveta, você vai saber que tá começando um Ideias de Gaveta. E hoje, fala pra gente aí, Gabriel Hessel, qual que é a ideia maluca que a gente vai fazer história sobre ela? Bom, assim como da outra vez, a gente pensou aqui num superpoder, num dom, que é o dom de você ficar invisível. É um personagem que ele fica invisível quando prende a respiração. E só enquanto ele prende a respiração. Se ele volta a respirar, ele tá visível de novo. Entenderam a complexidade aí dessa história? Porque é um poder, mas nem tanto. Porque toda vez que você se imagina tentando fazer alguma coisa com ele parece mais complexo, mais cansativo de usar do que se você só viver normalmente a sua vida. Porém... nas minhas pesquisas, eu fiquei curioso para saber qual que é o máximo que um ser humano consegue ficar sem respirar, e eu vi que o recorde é de 22 minutos, se eu não me engano. Tá, que é tempo pra caralho, né? Caralho, 20 22 minutos dá pra você ficar invisível, é uma cota. Sim. 22 minutos dá pra você ficar invisível. Eu achei que não dava pra prender a respiração nem por 1 minuto. Então, mas aí eu fiquei pensando, porque o cara que faz isso, né, ele treina tal pra bater o recorde, e ele fica parado. O nosso personagem, não adianta nada ele ficar invisível se ele ficar parado, né? Então eu acho que se movendo, fazendo coisas, aprontando, eu acho que vai ser menos tempo, mas porra, que sejam 10 minutos, é tempo pra caralho. Eu já tentei descobrir quanto tempo eu ficava sem respirar. Eu tentei ficar invisível. Não, era só tentar ver quanto tempo eu ficava sem respirar, mas chegou um momento que eu desmaiei e... eu não sei quanto tempo era, assim. Eu tava contando mentalmente, eu esqueci que eu poderia ver o relógio. O cara é competitivo mesmo, competição com ele mesmo. Mas você vai botar o cronômetro, você desmaiou, o cronômetro ia ficar rodando. Você ia acordar e ia falar, caralho, 2 horas! Realmente não... Recorde. Não há forma, então, de você contar quanto tempo você fica sem respirar. Não sozinho. Manda aí, ouvinte, fala pra gente quanto tempo você consegue ficar sem respirar. E... vamos começar então, vamos começar dessa vez pela ordem inversa, né? Da última vez eu fui primeiro, depois foi o Gabriel e aí foi o Rafael. Vamos começar com o Rafael dessa vez. Eita, porra, e aí o Gabriel fica na mesma posição e eu vou por último. Meu protagonista vai ser uma mulher, dessa vez, que eu quis inovar, porque na última vez tinha sido um homem, o Bill Murray, né? Dessa vez eu não pensei em quem poderia ser escalada como ela. Mais uma vez é um filme, e ela vai ser a Luana Piovani, porque a Luana Piovani já fez aquele filme da Mulher Invisível, e eu quero que ela carregue esse estigma de sempre fazer personagem de mulher invisível. E já tem experiência, né? E
a gente traz esse debate para um nível que mulheres geralmente se sentem invisíveis em, sei lá, em locais de trabalho, por exemplo. Aí, então eu pensei em uma mulher que estaria lá nos seus 20 e tantos anos, trabalhando numa empresa onde ela é a única mulher da equipe e aonde ela tem que dar ideias e tudo mais, porém acaba que a equipe que ela faz parte sempre nunca dá ouvidos às ideias dela. Então, essa seria uma história que eu ia utilizar do seu poder para lutar contra a sua invisibilidade, porque eu pensei numa situação onde ela estaria sendo boicotada pelos seus colegas de trabalho homens, e ela ia utilizar esse poder para, tipo, ela ia escutar conversas que eles desejariam que ela não escutasse, e onde eles iam marcar, combinar de como boicotar ela em seu trabalho. Eu tô falando tudo muito genericamente, não tô dizendo com que ela trabalha nem nada, porque eu simplesmente não pensei tanto assim. Então a vantagem dela é que ela ia usar o poder dela pra estar um passo à frente dos cuzão que queriam foder ela. Isso. Praticamente, mas seria mais pra ela saber coisas que ela deveria saber normalmente, porém não tinha esse conhecimento porque eles negam esse conhecimento a ela, né? Por diversos motivos. Vocês, como homens que provavelmente silenciaram diversas mulheres em suas vidas, vocês devem se sentir ameaçados por mulheres empoderadas. Sim, entendeu? Realmente. Eu, como sou uma pessoa evoluída, eu nunca passei por isso, mas eu já li que isso acontece Então... Olha, Rafael, é um pesadelo, Rafael. Não queira estar no nosso lugar. Então, aí eu pensei em uma cena aleatória que tá aqui, não necessariamente se encaixa muito bem na... É uma cena mais porque é engraçada, assim. Não necessariamente vai levar a história muito à frente. Enfim, essa cena engraçada seria assim, ela tá passando com o seu crush em algum lugar muito fedido, tipo algum lugar que fede a bosta mesmo. Aí ela e o namorado dela lá, o crush, fala assim, caramba, tá fedendo muito aqui. Aí o cara prende a respiração. E ela não quer revelar pra ele que ela conseguiu essa condição. Isso vale lembrar que ela passa a ter esse poder de um dia pro outro, assim, né? Não, e nem é explicado como é que surge, né? Aí então ela não quer revelar pra ele que ela tem esse poder que quando ela prende a respiração ela fica invisível. Então ela é obrigada a cheirar o cheiro de bosta a todo momento e ela quase vomita. Eu achei muito quebra de expectativa a cena engraçada, ela não ficar invisível. ela não usar o poder dela, muito bom. Você já pensou em ir pro elenco se fosse a Tata Werneck fazendo esse papel? Ia dar certo aí. Pode ser. Vamos fazer o teste lá com ela e com a Luana Piovani, ver quem sai melhor. Tata Werneck e Fábio Porchat. Nossa. Aí eu anotei coisas aleatórias aqui, tipo... teve um momento antes dela conseguir o poder dela, que ela estaria, tipo, num bar com o então namorado, o cuzão dela, que ela termina com ele depois. Ou ele termina com ela, ainda não decidi qual. Que o namorado tá chavecando alguém do lado dela. Aí ela chama a atenção, o que você tá fazendo? Aí ele, opa, você tá aí? Eu achei que você tinha ido no banheiro. Pra mostrar que ela é invisível. Isso é uma dúvida, né? No seu filme, então as roupas dela ficam invisíveis junto com ela. Sim, é tu que tá em contato com ela, assim. Porque, Hess, eu não vou permitir que você queira ver o corpo... Você esperou por isso, né? Que no filme de uma mulher invisível ela fosse ficar tirando a roupa toda hora. Né? Seu safadinho. Como o machismo exala desse Discord. Então, ela é uma ideia que tá bem crua, como dá pra ver. Ainda não sei direito início, meio, fim, mas tem cara que daria uma boa comédia Globo Filme. Cara, achei muito, muito comercial. Isso aí com o elenco certo vai ser
Certo. A Luana Piovani já tá velha, né? Já passou dos 25. Bota a Ingrid Guimarães pra fazer teste também. Só o elenco... Larissa Manoela. Larissa Manoela traz público. A Ruiva lá, a Marina Rui Barbosa, né? É muito sonsa. Mas... Tem que ser. Quem traz público? A Maísa. Mas é que a mulher é uma mulher mais velha já, né? Ela tá trabalhando e tal. Tem que... É a Tata Werneck, cara. Não tem. Kéfera. Kéfera. Kéfera Bookman. Kéfera vai atrair. Pode ser. Mas é isso aí. Eu na verdade eu tava com... Sabe o que você pode fazer? Oi. Botar de namorado tóxico Gregório do Vivier. Né? Eu tinha pensado a princípio pegar tipo o roteiro de alguma comédia, tipo aquela da Meryl Streep lá, do Diabo Veste Prada, e apenas no personagem da Anne Hathaway colocar o que ela tem fica invisível lá. Mas aí eu achei que ia ser muito fácil. Seria. Seria no caso, seria. E plágio, né? O nome desse filme ia chamar A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Mas eu acho que já tem uma obra com esse nome, talvez eu tenha que mudar. Caralho. Gregório do Vivier. Só estoura, só. É isso aí mesmo. Só isso aí. Acabou. Achei sensacional. Muito bom. Mais um acerto. Gostei. Se não for eu pra lutar pelas mulheres, quem será? Não, já me conquistou logo no começo já. Eu já tô... Acho que... Aprovado. Globo Filmes pode entrar em contato. Vocês estão perdendo aqui. Então, galera, a gente vai fazer uma pausa aqui para os comerciais e na volta, o próximo bloco, a gente já entra com a história do Hessel. Opa! Fica ligado, hein? Volta às horas, volta já. Já! Você está ouvindo a rádio falando bosta. A mão invisível regula tudo e todos na economia, mas como isso funciona na prática? Existe gente invisível, sim, sabia? Eu ainda vou escrever um livro chamado A Mulher Invisível. Por quê? Porque ela não existe. Ela não aparece. Fala, galera, de volta aqui. E aí? Vamos aí, depois dessa história louca do Rafael, cheia de representatividade, vamos ver aí qual vai ser a história representatividade forçada e do Gabriel. E com história faltando todos os plots possíveis. O importante é tá no começo, é um embrião, né? Tá na fase embrionária. Tá na fase embrionária. Boa. Falar que depois, nesse intervalo, várias mulheres ligaram pra mim e falaram: cara, como você quer contar isso tudo sozinho? Então, eu quero falar aqui pros ouvintes que eu já estou desenvolvendo essa história com uma mulher me ajudando aqui. Acabei de fechar o contrato aqui. Excelente. Isso é importante. E aí, Gabriel? Muito bom. Manda. Eu fico até sem jeito de contar a minha aqui depois do Rafael. Esse banho de representatividade. Tô até constrangido aqui, mas já que tem que ser, né? Eu pensei num filme também dessa vez. Eu pensei numa comédia romântica. E o personagem, ele vai ser interpretado pelo Gerard Butler, sabe? Aquele lá. Caralho, boa. Aquele da boca torta, assim. Sim. Qual o filme que ele fez famoso mesmo? O 300, o né? 300, Mas aí ele é o protagonista, né, desse meu filme, e ele é um cara que ele já tem há muito tempo esse poder já, e ele tira proveito há muito tempo. Ele tem uma carreira como um ladrão aí, e ele é bem arrogante, assim, ele é um cara que ele tem o lance dele, a marca registrada dele, ele deixa sempre um bilhetinho sarcástico nas cenas do crime, é um cara que se acha muito, e ele esbanja, né? E aí, um dia ele resolve assaltar um banco
E isso tem que acontecer no período... o meu personagem, né, ele precisa estar pelado para ficar invisível. Ele tem que tirar toda a roupa dele. Então ele tem essa carreira aí como ladrão e ele faz isso prendendo a respiração e nu. Então, de tempos em tempos, ele tem que respirar. E aí, ele é um cara, né, que já tem muito tempo de carreira, ele resolve assaltar um banco, ele fica arrogante, né? Ele se sente desafiado aí a assaltar esse banco, vai assaltar o banco e aí, num descuido, ele acaba sendo pego aí nas câmeras de segurança, ele aparece nu, que ele respira sem querer e aparece pelado lá no meio, aí prende a respiração de novo. E aí ele fica preocupadíssimo que ele pode ser pego. E aí, para se livrar, ele se aproxima da detetive que está investigando o assalto, que é uma detetive que já está na cola dele há muito tempo, que é uma personagem que é aquela detetive já, aquela que é muito focada no trabalho, ela não tem muitos amigos. E aí ele resolve seduzir ela. Ela é interpretada pela Catherine Zeta-Jones. Caralho. E aí ele tenta conquistar ela para pegar as provas e se livrar aí de ser pego. E aí, meu, muito engraçado, né? Acontece várias coisas muito engraçadas aí. Situações malucas. E aí ele tá na casa dela, e aí tal, e ele tira toda a roupa pra ir ficar invisível e tentar pegar uma prova. Aí ela vai na cozinha, ele tá pelado. Ele, e aí, meu, Como é que, enfim, como é, que é a acaba se reação dela? apaixonando por ela. Boa. Eu queria que vocês, ouvintes, pudessem ver, mas acho que só de ouvir já fica claro, né? Infelizmente, eles não conseguem ver igual a gente vê a Catherine Zeta-Jones aqui. Eu tive Mas aí... terminei. Então, aí aquela coisa, né? Eles acabam se apaixonando, ele se apaixona verdadeiramente por ela aí, só que agora ele tem um problema, porque ele é um bandido, ela tá atrás dele, e ele tem que provar pra ela que ele gosta dela de verdade, né? Ela descobre. E aí, meu, assim, filme engraçadíssimo. Um clássico. Muito legal. Eu imagino, eu não consegui pensar em cenas assim específicas, eu não consegui escrever nada, mas eu consigo visualizar ele aparecendo na chamada da Globo com aquele narrador, esse malandro, sabe assim? Eu não sei imitar, né? Eu não sei imitar o cara, mas ele contando aí como é que é. Para Altas aventuras. Que humildade é essa, fingindo aí que não sabe imitar o cara, você falou igual a ele, o Guilherme Briggs. Para. Obrigado. Vai. Mas aí é isso, eu pensei aí nessa comédia romântica aí, muito legal, um filme pra passar aí nas tardes de domingo, pra família inteira aí. Caralho, adorei. Veio de clássicos dessa vez aí, veio pro comércio a galera. A gente quer o dinheiro. Quer o dinheiro. Fazer filme que só fica em circuito de festival é pra... Então, você tava contando aí, eu pensei Bobo. numa situação na hora que você tava contando que tem um momento que ele é pego pela câmera, né? E pensei que, obviamente, não dava pra ver direito, mas sei lá, ele tinha uma tatuagem na perna. E aí, quando finalmente acontece a noite de sexo e loucura entre os dois, depois que eles estão lá apaixonados, se pegando, aí ela vê a tatuagem na perna dele, e aí, ela liga os pontos, mas aí ela fala pra ele no outro dia, e aí começa a desconfiar, mas não fala pra ele. E quando ela fala, ele, cara, como assim? Ninguém fica invisível. Você tá me confundindo, todo mundo tem essa tatuagem na perna, sei lá. Mas eu pensei nessa situação aí na hora que você falou. Não, eu já consigo ver, excelente o que você trouxe aqui pra discussão, eu já consigo ver eles passeando no parque, ela joga ele no lago, ele é obrigado a aprender a respiração e fica invisível, ela... Todas as reações dela são muito assim. Acho que eu vi um fantasma. Eu pensei numa situação... a boca torta, assim. Eu posso explicar. Ou eu não lembro se ele tinha boca torta igual o Stallone aí que você tá fazendo. Ele tem um pouco, assim, não é igual o Stallone. Eu penso, já, como esse protagonista galã de meia idade, eu também, quem daria um bom protagonista pra esse filme seria Will Smith.
Podia. Tem o carisma pra isso. Tenho carisma pra isso. Eu tinha pensado em uma cena que era antes de desenvolver o meu filme comédia romântica de emancipação feminina, o meu filme feminista. Aí eu tinha pensado, se fosse um cara, o que poderia acontecer? Ou mesmo uma mulher, né? Aí eu pensei em situações tipo na hora do sexo, só que como eu quero que seja um filme para todas as idades, então eu resolvi podar as cenas mais picantes. Porém, em um momento que eu pensei que a protagonista, ou se fosse um cara também, poderia gostar muito de BDSM e esse tipo de coisa. Então, e gostaria de ser enforcado. Aí, na hora do sexo, o parceiro estaria enforcando a pessoa, aí ela, no caso, ia ficar sem respirar, né? Então, ia ficar invisível. E a pessoa ia ficar extremamente assustada, achando que a pessoa, sei lá, a pessoa tinha ido para outra dimensão, né? Mas ela estava apenas sem respirar e invisível. Loucura, acho que dá pra você colocar essa cena aí no seu filme ainda. Você tem um título aí pro seu filme, Ressa? Eu não pensei no título, mas eu queria acrescentar uma coisa. Esse personagem, ele tem um melhor amigo, né? Um melhor amigo de infância aí que sabe de toda a trajetória dele, que é interpretado por aquele cara. Eu pesquisei o nome dele agora aqui. É o Justin Barta. Eu vou mandar uma foto no chat aí. Você, ouvinte, pesquise. É aquele cara o alívio cômico daquele filme do Nicolas Cage, da Lenda do Tesouro Perdido. Ah, sei. Ele vai ser o melhor amigo do personagem. Caralho, você desenterrou esse cara e faz tempo que eu não vejo ele. Inclusive o Gerald Butler também. Seu elenco foi só... Você tá igual o Tarantino, ressuscitando a galera pro elenco. Então é porque eu tinha pensado, a princípio que veio na minha cabeça foi o Matthew McConaughey, mas na época que ele fazia filmes bons. Filme ainda. Esse cara é muito bom, que ele é tão genérico que ele não compete com o protagonista mesmo. Não, e ele tá... É que as referências pro filme são aquele filme que, inclusive, tem o Matthew McConaughey, que ele é o amigo dele, é o amigo do personagem principal, ele e o Bradley Cooper, que a Sarah Jessica Parker é contratada pelos pais do cara pra tirar ele de casa, já viram? É bem filme de tarde, assim. Ele é o Doug, né, do Se Beber Não Case. Ele mesmo. O cara que some. O cara que aparece no começo e no fim. O que parece, pelo título do filme, ele parece que é mais importante do que ele realmente é. Ele é só o motivo. Ele é só o gatilho. Passa o filme todo sem fazer nada. E outra referência é aquele filme do... Caralho. Aquele filme o Mel Gibson começa a ler o pensamento das mulheres, que ele cai na banheira com um secador de cabelo na tomada. Ah, qual que é esse filme? Qual que é o nome desse filme? Do que as mulheres gostam. Sim. Essa é outra referência. Caralho, a galera tá aqui apoiado nos clássicos dessa vez. Nos clássicos. Tirando do Gerald Butler. Mas, top. Ele foi aí a minha terceira opção. O Mel Gibson passou pela minha cabeça, mas ele é doido. Hoje em dia já não dá mais. Já tá tiozão. Ia ter que ter cena dele ficar pelado só com uma almofada no... Sabe assim? Sim. Ele aparece, aí ela vê, aí ele... e aí ele pega uma almofada e cobre o pau e fica... Sabe assim? Eu acho que eu penso, eu tenho os sons das reações do filme muito claros. Essa cena tá na cabeça de todo mundo, mesmo que você não tenha nunca assistido um filme que você viu. Fecha o olho, você vai ver. Topíssimo. Vou pra minha, então. Tá, na minha, também eu fiz um negócio bem comercial, assim, não fugi do modismo aí. Eu pensei numa comédia romântica também, num filme. E numa comédia romântica adolescente do Netflix. Então ela é tipo, direcionada. É aquela comédia romântica ruim que o Netflix empurra. Então ela seria a história de um adolescente que tá no colégio
E ele é um cara gordinho, né? Então ele é um cara que tem problemas aí com a imagem dele, com o peso dele. E desde sempre ele tem o poder. E desde sempre todo mundo sabe que ele tem poder. E o poder dele virou uma piada. Quando ele vai pra aula de natação, ele vai nadar e fica invisível. Ele prende a respiração por qualquer motivo na sala e todo mundo acha engraçado as roupas dele ficar flutuando. É isso que eu ia perguntar. A roupa não fica, né? A gente vê na piscina só a sunguinha dele. A sunga e a touca. Sim, aí a galera zoa ele. Fica, por que você não fica invisível pra sempre? Você ocupa menos espaço quando você tá invisível. Todo mundo zoa ele. E aí ele é um cara que ele não lida bem assim com o poder dele. Mas toda noite aí, quando ele vai dormir, ele pensa em fazer uma vingança, em ficar invisível e fazer alguma coisa. Só que tirar a roupa pra ele é uma questão muito forte, porque ele tem muita vergonha do corpo dele. Então, pensar em tirar a roupa perto das pessoas pra ele é assustador. Então, o poder dele é meio que uma maldição pra ele. E além de tudo, desse jovem, dele ser um adolescente gordinho e que tem o poder de ficar invisível, ele tem outra característica forte. Ele é muito fã de K-pop. Tipo, ele é um cara que se amarra nisso. E ele tem uma amiga dele, que também é muito fã de K-pop, que é a única amiga que ele tem. E aí, chega um momento que que é o start assim, do negócio, que o grupo de K-pop vem pra cidade dele. E a amiga dele fala... BTS. Lucas, você tem que usar o seu poder pra entrar no camarim deles e conhecer eles. Vai ser a sua única chance de fazer isso. E ele fica tipo, não, seria... Eu nunca faria isso. E aí ele nega, mas ele fica com isso na cabeça, porque ele é tipo muito apaixonado pelo grupo. E é uma oportunidade que ele não poderia perder. Eis que no dia do show ele decide fazer isso. Então ele bola o plano dele, leva a mochilinha dele, então ele chega antes do show, tira a roupa e tenta ir ali, prende a respiração, se esconde num lugar. Prende a respiração antes, se esconde num lugar. E aí ele chega no camarim, mas quando ele chega lá, ele vê uma coisa que ele não esperava. Ele vê a garotada lá do grupo de K-pop sofrendo uma exploração pesada por parte do produtor. Então ele vê a galera gorfando por bulimia, o cara escrotizando, falando que os caras dançam mal, que eles têm que fazer. E a galera sofrendo lá, e aí ele fica tipo, caralho, como assim? E aí ele tenta pegar o celular pra gravar isso. E aí ele pega, grava, só que aí sem querer um dos garotos do K-pop vê ele. E aí fica aquela situação, meu Deus, que porra é essa? Que não sei o que. Aí eles ficam, sei lá, eu vi que aconteceu aqui, que não sei o que lá. Aí o moleque fala, tudo bem, mas não conta isso pra ninguém. Se alguém souber disso, eu vou ser expulso do grupo. E aí o moleque sai do camarim e vai pro show que ia começar. E aí a amiga dele tá lá, meu Deus, você precisa me contar tudo. Só que aí na hora, acende e os caras entram. E aí tem uma cena que é dramática de os caras entram e ele fica com cara de bosta, assim, olhando o show, tudo mudo. Todo mundo pulando em volta dele e eles em câmera lenta e ele sem ouvir nada porque ele só tava pensando na situação que aconteceu. E aí é o ponto. Depois que ele sai disso, ele conta pra amiga dele o que aconteceu. A amiga dele fala, meu Deus, você tem que mostrar esse vídeo pra galera. Ele fala, não, porque se eu mostrar, o malandro lá do K-pop vai ser expulso, eu não quero isso. Aí ele fala, não, mas você tem uma responsabilidade agora, você é a única pessoa que sabe disso e você tem poderes pra salvar eles. E aí ele aceita essa jornada e vai e decide ir pra Coreia pra ajudar os caras. Então ele vai, bola um plano de roubar uma loja pra pegar dinheiro. E aí é aquele momento que ele vai usar os poderes dele pela primeira vez, de um jeito planejado, assim, a amiga dele ajuda ele, aí eles conseguem roubar a loja, ele pega dinheiro, vai pra Coreia. Quando ele chega na Coreia, acontece uma coisa, a amiga dele, que não se aguentou e divulgou o vídeo, e fez o exposed da banda. E aí ficou, tipo, escândalo na indústria pop, exploração por parte do produtor e tal. E aí o produtor pensa que quem vazou o bagulho foi o moleque e demite o moleque do grupo.
E aí quando ele chega lá na Coreia, ele não tinha mais o que salvar, porque afinal o cara favorito dele da banda já foi expulso do grupo. E aí ele tenta encontrar o cara, e encontra. E aí eles se falam e tal, e aí o cara fala, tudo que eles têm um momento pela Coreia lá, que o cara fala, tudo que eu sempre quis foi ter o poder de ficar invisível igual você, porque tá todo mundo de olho em mim, eu não posso fazer nada, coisa e tal, coisa não sei o quê. E eles têm, tipo, essa relação, um espelho do outro, assim, aí pinta um clima entre os dois. E aí o cara fica num dilema, porque se ele não fizer nada pra ajudar a galera, então o moleque vai ter uma vida comum e vai, sei lá, ele é mais acessível agora que ele não é da banda de K-pop. Então talvez ele fica pensando que poderia ter alguma coisa com ele. Mas se ele for lá e ajudar a desmascarar o produtor, talvez o moleque volte pra banda e a vida dele volte a ser todo o sucesso que era antes e ele não tenha lugar na vida do cara. E aí ele fica nesse embate de herói aí do que fazer, o que é fácil ou o que é certo. E aí, obviamente, no final ele vai lá e vai desmascarar o produtor usando o poder especial dele e o moleque vai voltar pra banda de K-pop e no final ele fez uma música em homenagem ao rapaz que vai ser alguma coisa relacionada a herói, ele vai cantar no palco, vai chamar e vai beijar ele no palco e vai acabar o filme. Foi essa aí a minha história. Muitas reviravoltas aí. O meu romance adolescente aí. Eu fiquei impressionado aí. Eu não tava esperando a hora que o K-pop entrou na história aí, eu fiquei surpreso. Mas excelente a história, excelente. Eu inclusive pensei eu não pensei no protagonista, mas se for um filme brasileiro, aquela Tati Lopes do Porta dos Fundos pode ser a amiga. Talvez você poderia começar com a cena dele dançando K-pop com ela ali no vão do CCSP. Sim, eles fazendo coreografia lá. Dançando com todo mundo e ele não leva jeito pra dança. Meu personagem, apesar de ser um cara, ele não tem nada que é determinante nisso. Ele poderia ser uma mulher e nada. O fato dele ficar com o cara não quis fazer disso entre todos os problemas que já vai acontecer nessa história, isso aí foi só normal, esse conflito. Foi isso. Eu adorei. Pô, a galera agora... Ali. O Bruno se sentiu comédia, no direito de se defender, porque depois de ter ouvido o pitching emancipador feminista do meu filme... não, porque se eu for fazer... Se eu fizer um pitching e a galera perguntar, não, mas a gente gostaria muito de um protagonista mulher, eu falo, tudo bem, só mudar. Mas eu fiz aí todos os selling points. Tem K-pop que só viu, qualquer coisa de K-pop aí já atrai a galera. Tem militância, tem super-herói, tem aí... Eu joguei tudo no liquidificador e fiz aquela comédia romântica adolescente gostosa do Netflix. Todo mundo vai se vestir como se estivesse nos anos 90 por nenhuma razão, só porque sim. E é isso. Eles vão morar num lugar que nem parece que é no planeta Terra, assim, tipo... Sim, nem parece que não existe em lugar nenhum e tal. Um Rio de Janeiro maluco aí, de outra dimensão. Gostei muito. Tá tudo lá, né? Tem comédia, tem drama, tem romance, tem o dilema do fazer a coisa certa pode custar um grande amor. Eu gostei, tá tudo ali. Eu acho dessa vez, essa história, por pensar numa coisa mais clássica, assim, já veio do começo ao fim, assim, a história diferente da outra vez. Foi legal isso. Porém, penei, hein, meu amigo. Pensando no conteúdo comercial, eu acho que qualquer produtor aí que você for vai querer meter a Maísa nesse papel principal aí, ou a Larissa Manoela. É que você traz a discussão dele ser gordinho lá e ele sofrer bullying por isso. Aí não que precise ele, sei lá, mudar fisicamente ou algo assim, mas como é que ele aceita isso? Então, a história, tinha a história de que ele... Quando você falou isso primeiro, que ele ia ser gordinho e era sofrer bullying por isso, achei que ia ter
algo no final relacionado a isso também. Não, no final não, mas rola essa... Ele é um moleque gordinho e a galera do K-pop sofre uma pressão pra eles serem esteticamente magrinhos e tal. Quando ele chega lá, ele vê que o moleque tava gorfando porque ele tinha bulimia e tal. Então, chega um momento que eles se encontram e eles são um espelho do outro, porque o moleque não gosta de ser gordinho. Mas, ao mesmo tempo, o outro moleque não pode comer nada, ele não pode comer as coisas que ele gosta, ele não come um hambúrguer faz 10 anos. Então, tipo, ele gostaria de ter a vida do moleque. E aí, nisso, faz o moleque se sentir bem, do tipo, caralho, eu não gosto da minha imagem, mas eu faço o que eu quero, eu tenho a liberdade pra ser. E aí ele ia aprendendo a se gostar por conta da parte ruim da vida do garoto do K-pop. Eu pensei em tudo. Então, eles têm... O corpo dos dois é uma prisão, e aí eles por motivos diferentes, totalmente opostos, eles se encontram e se completam. O meu momento favorito é no final, porque ele ia cantar uma música, sabe aquela luta, aquela briga no palco, enquanto um tá lá te segurando, aí de repente o moleque entra no palco, e aí todo mundo, caralho, o fulano voltou. E aí ele falou, galera, eu voltei, e hoje eu tenho uma música pra alguém muito especial. E aí ele ia cantar e o moleque ia ficar tipo, E nessa parte os adolescentes já estão chorando no sofá, já tá... O gordinho sobe no palco e aí ele bota pra fuder, você vê que ele dança pra caralho, assim. Aí ele tem aquele momento que todo mundo fica, caralho! E ele tá, tipo, fazendo a coreografia que ele tava treinando no CCSP ali. Eu queria que no final fosse aquele final, sabe, daqueles filmes que no final toca o foda-se pra diegese, os personagens simplesmente todo mundo começa a dançar, assim, que não sei o que e tal. Aí o vilão joga um negócio pro ar, assim, e sai dançando, é tipo isso. O empresário lá joga a prancheta. O empresário do vilão. Ele tá sendo levado pro carro da polícia enquanto tá tocando a música e tal. Foi isso. Aí. Eu tenho uma sugestão aí pra adicionar. Que eu imagino que, pelo que a gente tá falando aqui, eles são adolescentes, né? Eles precisariam de um adulto pra levar eles pra Coreia. E aí esse adulto pode ser uma mentira que eles contam. E aí o adulto é o primo atrapalhado da Tati Lopes, que é a melhor amiga. É um adulto, mas é um adulto bocozão. E ele é interpretado vai ser pelo duas Luca crianças... Muriçoca. Caralho. Duas crianças no ombro, uma da outra. Caralho. O adulto que é o dono do fã-clube é um cara bem mais velho e tal. E aí eles vão pra lá e tem várias trapalhadas do Muka Muriçoca no... Muito bom. Tipo, você tem, já que é um produto para esse tipo de jovem, você tem que encaixar uns youtubers aí nos papéis. Com certeza. A Tati Lopes talvez já esteja velha demais, talvez seja melhor chamar a VTube para ser a Tati Lopes. Ou alguém mais novo que a VTube. O Orochi. O Orochi vai ser o Orochi. Quando a mina vaza... ele vai ser o filho do... Quando vaza a denúncia, vai aparecer o vídeo do Orochi escrotizando os K-pops, assim. Eu falei que era tudo... O Orochi pode ser o cara que tá escrotizando eles no CCSP lá, falando, você ocupa menos espaço quando tá invisível. Tem cara disso. Sim. O Orochi do rap, vocês estão falando? Não, o tio Orochi do YouTube. Daquele site do YouTube. Então é isso, galera. Só foram mais histórias loucas aí pra vocês. A gente vai entrar no intervalo e no próximo bloco a gente volta com uma surpresinha aqui que a gente vai bolar uma história aqui na hora com a ajuda de um gerador de plot. Então segura aí que a gente já volta. Rádio Falando Bosta, entre todas as outras, a sua melhor aposta. Hoje nós vamos ver as propriedades deste escudo de invisibilidade. É a oração do manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel. Fala galera, estamos de volta aqui. Vamos fazer essa história aqui com a ajuda do nosso gerador de plots aqui, para quem quer saber de onde é, o Writing Exercises Plot Generator. Foda-se.
procura aí que você vai achar. Link na bio. E a gente vai aqui... O lance aqui, o site, ele gera pra gente personagens, situações, temas e tal. E a gente vai pegar tudo isso, adicionar o fato de que o protagonista pode ficar invisível quando prende a respiração e bolar uma história aqui na hora. Beleza, time? Bora. Então anota aí, ouvinte. Vamos começar aí com o personagem principal. Peraí que eu tô igual no bingo aqui. Eu tô com meu caderninho. Apareceu ali? Apareceu. Nosso protagonista é uma mulher de 60 anos que é muito generosa. Aí, Rafa. Agora, depois que eu abri a porteira, todo mundo quer ser feminista aqui. Aleatoriamente, teremos uma protagonista mulher. O personagem 2. Uma mulher de 60 anos, ainda possível. Ainda por cima. O segundo personagem é um homem de 30 anos que pode ser bastante ciumento. Eles têm uma relação? Não sabemos ainda. Vamos começar aqui Pode ser a mãe dele também. O ponto de partida aqui da nossa história. A história começa em um cruzeiro. Velho gosta dessas coisas, né? Agora uma situação. Uma reunião acontece. O tema é uma história sobre amizade. E a ação do personagem. Seu personagem decide mudar a opinião de todos. Copia isso aí, manda no chat lá pro resto eu ter irmãos. Vou mandar. Manda impresso, eu tenho mãos. Um fax. Então, recapitula aí pra gente aí, Hessel, aproveitando que você já vai... Pra gente ver se você sabe ler mesmo. Certo, então é o nosso personagem principal, que é uma mulher de 60 anos, que é muito generosa. A gente tem um segundo personagem, que é um homem de 30 e tantos anos, que pode ser bastante ciumento. A história começa em um cruzeiro. Uma reunião está acontecendo. Uma reunião acontece, né? Pode ser que no decorrer da história aconteça essa reunião. É uma história sobre amizade. E o nosso personagem principal decide mudar a opinião de todos. Já começou a vir uma coisa aqui na minha cabeça. Posso começar? E adiciona o fato de que a mulher pode ficar invisível quando ela prende a respiração. O que? A gente ainda tá com isso? Ué, é o tema do negócio, cara. Ok, então. É isso. Veio na minha cabeça, também veio aqui, ó, também veio já um plot aqui. Tá, vamos aí. Vamos aí. Na minha não veio nada não, mas vai vir. Então, na minha cabeça veio uma coisa meio Paulo Gustavo, assim. Essa mulher é meio a Hermínia do Minha Mãe é uma Peça. Interpretada por um homem, isso quer dizer. Você tá querendo tirar a representatividade. Caralho, essa eu não esperava. Porque... Uau. Obrigado de novo, Rafael, aí, por abrir meus olhos. Mas me veio na cabeça uma história meio assim. Esse cara de 30 anos é um filho dela. E é um filme super contemporâneo, assim. É a reunião da classe dos anos 60, lá, do terceirão. E ela tá vendo aí, né, com a ascensão aí o terceirão dos velhos. Reunião. O pessoal da turma do 60 lá vai fazer lá a reunião da classe num cruzeiro. Não pode ser, né? Senão ela ia ter a idade, né? Não, eles não podem ter se formado no 60. Minha matemática falhou aí. Esse detalhe... Mas enfim. Eles lutaram a guerra do Vietnã juntos. Mas aí é um filme super contemporâneo, assim. Essa mulher é uma mulher bem pra frente, assim. Ela tá vendo, né, o pessoal que estudou com ela com umas opiniões bem radicais.
E aí ela vai para esse cruzeiro, ela é viúva, ela leva o filho de 30 anos que é meio, tipo, ele fica com vergonha, a mãe dele é muito louca, muito intensa, e ele, ai mãe! Aí ele fica lá naquela... É o Pochá, pode ser interpretado pelo Pochá, o cara, né? O cara é mais velho, né? O Pochá já não passa por 30, né? Não sei. Será? Ah, talvez, se ele fizer a barba. Maquiagem certa, né? Mas e aí, qual que seria o conflito aí? Então, e aí ela vai nesse cruzeiro pra essa reunião e, tipo, são os amigos dela, né? São pessoas que ela gosta e tal, e ela vai decidida aí a abrir os olhos deles aí, porque eles estão muito radicais, estão muito, né? E aí ela vai pra reunião no cruzeiro decidida a mudar a opinião deles, como foi o que gerou automaticamente aí. E aí ela tem esse filho que fica, ai mãe, para, meu, ai. Cara, Carlos Alberto! Vale lembrar que o homem, segundo o que o site nos deu, ele é um homem... Que pode ser bastante ciumento. É bastante ciumento, ele. Então, ele tem ciúme da mãe, aí a mãe tem o Carlos Alberto lá, que é o cara que era o bonitão da escola, que ela, né, tá reencontrá-lo, ele pode ter um lance aí, um ciúme. E ela acaba se apaixonando por esse cara, que é o cara que ela mais estava irritada com os posts dele, e aí eles veem que, na verdade, eles têm muita coisa em comum. Ela muda a visão dele, ele a dela um pouco também, né? Eles chegam aí no denominador comum, que é o amor. A gente tá fazendo a história em cima do que nos deram aqui, a gente tá esquecendo de colocar o poder, né? Então... Eu tô tentando pensar nisso. Eu pensei numa coisa aqui. Eu não cheguei nessa parte ainda. Eu não cheguei nessa parte. Vai lá. Tudo isso que eu falei, e ela pode ficar invisível. É isso. Então o que eu pensei? Que, na verdade, ela era uma super heroína veterana, que hoje tá aposentada, e ela vai pra um encontro dessa Liga da Justiça aposentada, assim. Então todo mundo no cruzeiro tem superpoderes parecidos com dela, assim, meio fracassados. Eles eram tipo uma Liga da Justiça e agora eles estão tipo tiozinho e estão indo pra esse cruzeiro aí pra relembrar os bons momentos e tal. E aí... É uma reunião só de ajudantes. Nenhum deles era super-herói mesmo, né? Era só os sidekicks, né, no cruzeiro. Sim, isso aí seria legal. Eu pensei numa cena... escuro. Bom, então vamos decidir aí algumas coisas. Ela não precisa de poder desse filme, não. Já tá bem caminhado. O cara é filho dela ou não é filho dela? A única coisa que ela realmente precisa no que a gente tá fazendo aqui é o poder. Sim. É tudo por causa disso. A história já tá boa sem poder, parecendo... Vai ter o poder, cara. Tem essa história por causa disso. O que guia a gente é o fato de que ela pode ficar invisível. Ela fica invisível, então. E no final ela fica invisível. E no final ela descobre que ela pode ficar invisível. Ela pode ser tipo, ela tinha esse poder e sumiu em algum momento da vida dela, assim, quando talvez você perca o poder quando fica velho. Aí ela tem que reaprender. Oi? Ela sumiu? Não, o poder sumiu. Quê? Ah, tá. Não entendi. Aí ela tem que... Ela reaprende a invocar esse poder, precisando fugir do seu filho para viver seu amor com o velho do cruzeiro também. Por algum motivo ela não quer... A princípio ela quer fazer isso escondido do seu filho. E ela começa a ter um relacionamento com esse velho do cruzeiro, tipo Rose e Jack em Titanic, assim, às escondidas, assim, transando dentro do carro que tá no navio lá, com aquela mão toda enrugada de velhice no vidro do carro. Palma da mão, nem dá pra saber. Aquela palma da mão de quem tem 60 anos. Que é igual praticamente a de qualquer idade. Então tá, ó, juntando aí, eu pensei numa coisa. Ela era ela era uma sidekick do marido dela mesmo, tipo o Senhor e a Senhora Incrível, e o cara morreu.
E depois que ele morreu, ela parou de ser uma super-heroína. Ela parou de usar os poderes dela. E aí ficou, tipo... Levou uma vida normal, assim. De uma pessoa que cuida da casa e tal. E o filho dela, tipo, é um moleque que cuida dela. Ele é muito ciumento. Ele acha que ela não sabe... Que ela não saberia... estar em outro relacionamento e tal. Ele acha que ela é meio frágil, assim, e tal. E seria uma história dela provando pro filho dela que ela era uma super-heroína, cara, que ela era foda, que ela vai, pela primeira vez na vida dela, ser o herói principal. Então, ela vai... Sei lá, ela se apaixona por alguém no cruzeiro, e alguém que o filho dela fica, caralho, esse cara é um filho da puta, tá na cara que ele é um filho da puta. E aí ela fala, deixa eu, tipo, lidar com a minha vida, tipo, me deixa um pouco. E o moleque, não, você vai se fuder, esse cara... E aí no final das contas... Esse cara só quer seu dinheiro, hein? No final das contas, sei lá, o cara era um cuzão mesmo, mas ela saberia se virar e tal, usando o poder dela e junto com os outros sidekicks que estão lá, prontos pra tomarem o protagonismo. Se esse vilão foi mesmo pro cruzeiro e ela quer ir atrás dele pra fazer, tipo, uma grande coisa na vida dela, e o filho dela, ela leva ele como o sidekick dela. Mas ele não se comporta assim, ele fica querendo fazer as coisas ele vai do jeito cuidar dele. dela, né? Ele fica querendo fazer as coisas do jeito dele e ir pra lá cobertar ela. E o cara fala, não, cara, você tá aqui só pra me ajudar, quem é o pô do herói sou eu. Que no final pode ter a narrativa do filho dela vai ser do cara aos poucos aprender que ele não sabe de tudo e que ele tem que ver as pessoas mais experientes, mais sábias que ele e que ele pode aprender com isso também. Sim, e que as pessoas mais velhas podem realizar grandes coisas ainda. E que a mulher... Gente, ela tem 60 anos, ela não tem 90. Mas então a gente chegou, qual que é o filme? Então, qual que é a Cruzeiro história, então? das Loucas. É a história de uma ex-super-heroína, que era a sidekick aí do marido dela, que era o herói principal. Aí quando ele morre, ela fica tipo, se aposenta, mas fica em casa sem fazendo nada emocionante. Tudo que ela realiza, nada preenche ela da mesma forma. E aí tá lá vivendo com o filho dela, treinando o filho dela, até que chega ao ponto que ela fica lá, ela é obcecada pelo vizinho dela, que ela acha que ele é um vilão e tal, e não sei o que lá, e aí ele faz alguma coisa e vai fazer alguma coisa num cruzeiro, e ela fala, tá aí, eu vou atrás disso pra resolver. E aí ela pega, bola o plano com o filho dela, e eles vão pra lá tentar desmascarar esse cara aí. Uma coisa que dá pra gente adicionar aí, ela era sidekick do marido, mas o que ninguém sabe, o marido dela é famoso, né? Todo mundo... Acho que o filme pode começar, ele tá morto há pouco tempo, né? Ele faleceu faz pouco tempo. E aí, o que ninguém sabe, todo mundo fala dele de um jeito, mas o que a gente que tá assistindo e ela sabemos é que, na verdade, ela era a maior responsável por todos os feitos dele, foram graças a ela. E ninguém reconhece, isso pode ser um negócio que deixa ela frustrada, assim, que, porra, o cara... E como que termina a nossa história? Com essa lição de que... Quer dizer, a moral a gente concordou, mas o que vai acontecer, assim, o clímax da história? Eu acho que no fim das contas ela pode descobrir que o cara nem era um vilão mesmo, o cara nem tinha um grande plano, era só um vilão aposentado já. Mas o que ela aprendeu foi na jornada, né? Que ela se aproximou do filho, superou o luto e se percebeu, né? Como uma mulher empoderada aí, né, Rafael? Acho que seria legal ele ser um vilão mesmo, pra ter uma luta no final entre os dois. O poder dele podia ser parar o tempo quando prende a respiração. E aí ela fica invisível quando prende a respiração. E aí eles têm que lutar no final usando esses poderes. Eu acho que ele pode ser um vilão merda, assim, que ele... Como é que é aquele poder que a gente tinha falado semana passada lá? Que ele é fluorescente. Quando fica escuro, ele acende. O cara se teletransporta a 30 centímetros. Quando ele estava... Ele pode flutuar a 30 centímetros do chão.
E aí, no fim, ele nem tem um plano mirabolante, ele é só um ex-vilão também, que também tem o lance dele, né, de tipo... Ele pode querer só alguma coisa, só uma coisa bem simples, de que ele só quer ganhar no bingo, sei lá, alguma coisa de velho. Ele quer fugir e se aposentar sem nunca pagar pelos crimes dele, mas ela para ele exatamente aí, para que ele pague pelo que ele fez. Ela trabalha para o governo. Você vai ter que contribuir, você ainda não contribuiu o suficiente para se aposentar. Exato. Ele pode ter Covid e vai passar para os demais velhos do navio. O poder dele é que ele tem uns anticorpos, então ele só passa, mas não dá ruim com ele. Então foi isso, galera. Essa foi a nossa história aí que a gente construiu a partir do gerador. Espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente volta aí com mais um Ideias de Gaveta, com mais histórias malucas pra vocês. Vamos ficando por aqui. Estamos encerrando aqui esse seu programa favorito aqui da Rádio Falando Bosta. E é isso. Fiquem com Deus e um beijão. Falou, pessoal. Se você escutou até o final, parabéns. E até a próxima. Fala, querido ouvinte, voltei aqui para lembrar você de seguir a gente lá nas redes sociais. Tem o nosso Instagram, que é o @falandobosta.jpg. A gente posta lá as selfies das gravações e as artes dos episódios. E se você tiver alguma reclamação, alguma sugestão, algum elogio, qualquer coisa que você queira falar, você pode falar com a gente pelo nosso e-mail. É o falandobostacontato@gmail.com. E você pode também seguir a gente nos seus tocadores favoritos, aí no seu player predileto. Segue a gente lá, compartilha com seus amigos, com a sua família. E é isso, muito obrigado. E não se esqueça, caro ouvinte, o essencial é invisível aos olhos. Isso é tudo, pessoal.